Nosso programa de hoje vai render uma homenagem ao saudoso arcebispo emérito de Pouso Alegre, Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, falecido no dia 1º de abril de 2018, um domingo de Páscoa. Vamos contar sua história, seu trabalho na arquidiocese, sua missão de evangelizar. Pouso Alegre perde um homem íntegro, humilde e, acima de tudo, sorridente. Seu sorriso cativava os fiéis, amigos e sacerdotes. Dom Ricardo deixa um legado de fé, oração, amor ao próximo e solidariedade. Hoje vamos mostrar um pouco da vida de Dom Ricardo Pedro, terceiro arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre e sexto bispo, que comandou os destinos da evangelização da porção do povo de Deus em Pouso Alegre por cerca de 18 anos. Nosso programa está no ar. Dom Ricardo nasceu em Capelinha, Minas Gerais, no dia 6 de agosto de 1938. Era filho do casal Pedro Chaves Pinto Filho e Paula Amélia Dias. Cursou os 2 primeiros anos em escola rural, na fazenda de seu pai, concluindo o primário na cidade de Caetanópolis. Em 1954, entrou para o Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus, em Diamantina. E em 1957, passou para a Escola Apostólica São Norberto, no município de Montes Claros, onde terminou o seminário menor. Em 28 de janeiro de 1961, ingressou no noviciado dos cônegos premonstratenses em Pirapora do Bom Jesus, interior de São Paulo, onde posteriormente fez os cursos de filosofia e teologia. Foi ordenado padre no dia 29 de junho de 1967. Em 1983, licenciou-se em teologia moral na Academia Alfonsaniana, em Roma. Dom Ricardo foi vigário da paróquia de Boicaiúva, Minas Gerais, por 2 anos. Exerceu o cargo de reitor da Escola Apostólica de São Norberto e do Seminário Maior da Ordem, em Belo Horizonte. Atuou também como mestre de noviços. Em dezembro de 1983, foi nomeado superior da Ordem Premonstratense de Minas Gerais. A partir de 1986, transferiu-se novamente para Belo Horizonte. Assumiu a função de vigário na paróquia São Gonçalo, em Contagem, Minas Gerais. O então padre Ricardo foi designado bispo de Leopoldina pelo Papa João Paulo II em 14 de março de 1990. No dia 21 de abril do mesmo ano, foi ordenado bispo em Contagem. Pouso Alegre estava traçado no destino de Dom Ricardo, que no dia 16 de outubro de 1996 foi nomeado pelo Papa João Paulo II arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre, tendo tomado posse no dia 3 de dezembro do mesmo ano. Conforme determina o Código de Direito Canônico, ao completar 75 anos, Dom Ricardo enviou à Santa Sé sua carta de renúncia à Arquidiocese, e no dia 28 de maio de 2014, o Papa Francisco a aceitou. Dom Ricardo Pedro tornou-se o primeiro arcebispo emérito de Pouso Alegre. Residiu por alguns meses na cidade de Poços de Caldas, mudando-se para o município de Monte Sião, onde viveu até os últimos dias de sua vida. E lá, evangelizou com seu exemplo de fidelidade e dedicação ao ministério que exerce. Falar de Dom Ricardo é algo muito simples, mas que também nos traz saudade. Dom Ricardo foi para mim uma referência de bispo, seja no seminário, seja na vida sacerdotal. Dom Ricardo, o bispo da misericórdia, um bispo que levantava os seus padres pela mão, mas também pelas orações. Um bispo atento às necessidades da igreja, alguém que rezava pelos seus padres, que rezava pela sua igreja. A prova disso é a quantidade de padres por ele ordenados. Dom Ricardo tinha 2 características muito fortes: a teimosia em amar e a teimosia em acreditar no ser humano. E essas características eram baseadas na sua profunda vida de intimidade com Deus. Um homem de oração, que acordava de madrugada para rezar pela sua diocese, rezar pelo seu povo, pelos seus padres. Um homem que sorria, mas não num sorriso aparente. Um homem que sorria porque tinha uma alegria do coração.
e ele espalhava esta alegria por onde passava. A alegria de ser de Cristo. O lema de sua ordenação episcopal: o amor de Cristo nos impele. E foi esse amor que atraiu Dom Ricardo para viver a sua fé e viver o seu ministério, principalmente o seu amor para com a igreja. Bom, falar da convivência com o Dom Ricardo Pedro junto do nosso mosteiro aqui com a comunidade é sempre recordar boas lembranças, né? Porque, se não me falha a memória, o Dom Ricardo veio aqui pela primeira vez num domingo, que é um dia mais tranquilo para nós. Ele chegou aqui na companhia, eu não me lembro se era de um outro padre. E a comunidade, desde então, começou a criar um vínculo de relação muito estreito com ele. Porque foi o primeiro bispo que nos visitou de maneira a interessar pela nossa vida. E depois, passaram uns dias, ele nomeou um delegado, que era o Monsenhor Dimas, na época Padre Dimas, né, para nos acompanhar mais de perto. E depois ele mesmo começou a vir aqui toda segunda, que é a folga dos padres, do bispo. Então toda segunda o carro dele estacionava aqui, e para nós era um motivo de muita alegria, porque era a imagem e a figura da igreja se aproximando de nós, acolhendo, querendo saber como que era a nossa vida, prestando atenção em cada detalhe, rezando com a gente quando era preciso, sorrindo com a gente, né, batendo papo descontraído, falando coisas sérias. Na hora que precisava, chamava atenção também em alguns momentos. Então é sempre lembrar dessa presença dele, que se mostrou sempre muito amiga. Por isso o nosso amor por ele se mostrava tão grande assim, tão afetuoso, tão próximo, porque ele encontrava aqui um lugar de descanso e nós encontrávamos nele um lugar de descanso também para nós. Porque as nossas experiências de igreja não tinham até então sido tão boas assim. Então Dom Ricardo, ele mostrou um rosto afetivo, amoroso, compassivo, misericordioso e ao mesmo tempo também sério e justo quando foi preciso. Agora, particularmente, eu acompanhei o Dom Ricardo nesse trajeto dele de enfermidade desde o dia que ele sofreu acidente no domingo, no dia 10 ou 11 de dezembro, não me lembro. O Padre Rodrigo nos ligou. A hora que o telefone tocou, o celular do nosso pai, o Padre Hernando, tocou, eu sabia que o Dom Ricardo tinha sofrido acidente. Eu falei pra ele. Falei: o Padre Rodrigo tá ligando, o Dom Ricardo sofreu acidente, tenho certeza. Porque só podia ser, o Padre Rodrigo não costuma ligar naquele horário, o Dom Ricardo tinha acabado de sair do mosteiro. E aí a gente foi pro hospital e eu comecei a acompanhar ele desde então. Fui para Pouso Alegre com ele, fiquei no quarto com ele no hospital, naquela noite que ele dormiu de domingo para segunda. Depois, quando ele voltou de Pouso Alegre, do seminário, eu acompanhei ele, dormindo com ele à noite na casa dele, pingando os colírios no horário certo. E a percepção da dependência que ele foi ficando, do estado que ele foi ficando, para mim era clara, né? Era ele que sempre foi muito ativo, muito envolvido com o trabalho, muito envolvido com as questões da diocese. Da aposentadoria para cá já percebia nele uma certa preocupação em não ter muita coisa a ser feita. E depois do acidente, então, ele ficou mais na mão dos outros ainda. Então eu não sei se isso incomodava um pouco ele, mas ele nunca demonstrou esse incômodo. Pelo contrário, sempre ficava feliz da gente estar indo no apartamento dele, cuidando dele. Revezávamos eu e o irmão Gabriel para cuidar dele durante a noite. Foi um aprendizado para mim de maneira pessoal, porque ele estava lúcido essa parte do tempo todo, até o dia que a gente descobriu que tinha um hematoma no cérebro dele, que estava pressionando o cérebro, né? Mas a sensação a percepção dessa lucidez dele para nós era muito clara. Agora, acompanhar ele no hospital foi um período muito difícil, é uma lembrança dolorida, né? Porque ver ele do jeito que ele estava, sem poder fazer muita coisa, confuso do jeito que ele estava, sem a consciência, né, das coisas que estavam acontecendo, sem a consciência do que tinha acontecido. Isso foi muito dolorido, ver ele entrando naquele estado de não responder mais as perguntas, de ficar na UTI do jeito que ele ficou. Desde o dia que a gente internou ele em Ouro Fino, ele demonstrou bastante sofrimento de ficar no hospital, de ficar tendo que ser auxiliado pelos enfermeiros, porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada nesse sentido, de cuidar dele mesmo, da própria higiene. Então a gente estava fazendo isso, os enfermeiros estavam fazendo isso.
Ele sofria muito, era perceptível isso. Ele queria ir embora em várias vezes. Mas depois da operação, aí ele não estava consciente mais de muita coisa, ele estava só entregue na mão dos enfermeiros. Mas se percebia nele, ao mesmo tempo que ele manifestava uma certa preocupação e um certo incômodo por esse cuidado todo nosso e dos enfermeiros, ao mesmo tempo você percebia que ele parava para pensar e se refazia e ficava resignado diante do sofrimento, rezava bastante o dia inteiro, até quando ele não estava consciente. Rezava isso ele não esqueceu de fazer, rezava muito, muito, entregava para Jesus, conversava com ele, ficava murmurando orações baixinhas. Então, para mim, de modo especial, foi um aprendizado de fé. É um homem de fé, um dos homens de fé que eu conheci na minha vida inteira. Um desses homens é Dom Ricardo. Um homem que é apaixonado pela igreja, pelo sacerdócio, que demonstrou fé em todos os momentos da vida. E isso, para mim, foi um testemunho muito forte. Também foi testemunho para mim a capacidade de amar que ele demonstrava, né, de tratar as pessoas bem. Mesmo nesse transe, vamos falar assim, né, de lucidez e não lucidez, os enfermeiros todos se apaixonaram por ele. Teve uma enfermeira e uma fisioterapeuta que o dia que ele morreu, no dia que a gente enterrou ele, que foi a celebração lá na catedral, a enfermeira me disse falou assim: o Dom Ricardo mudou minha vida, mudou minha maneira de ser profissional, isso mexeu muito comigo. E a fisioterapeuta falou a mesma coisa, ela falou: eu achei que ia ajudar ele e ele que acabou me ajudando no fim. Então há um mistério aí nesse sofrimento do Dom Ricardo, né, o mistério da cruz, porque mesmo sem ele falar, sem pregar o evangelho, porque ele não tinha consciência de muita coisa, mas ele se tornou o próprio evangelho, a própria pregação do evangelho, né? Então a vida dele, esse sofrimento, foi mudando as pessoas e a nós que estávamos ao redor dele. Eu sou muito grato por ter vivido esses dias todos com ele. No dia 1º de abril, quando ele morreu, o sentimento que eu tive foi de dor, de perder e ao mesmo tempo de gratidão. Porque Deus me levou para junto dele, dentre tantos monges que podiam ter cuidado, ele me escolheu. E eu tive certeza do que Deus quis fazer em mim através dele, da abertura que Deus realizou em mim, da abertura para o amor, do resgate do amor que Deus fez no meu coração por meio da figura do Dom Ricardo, desse silêncio dele, desse testemunho silencioso que a gente acompanhou durante os 40 ou mais dias, desde da segunda de Carnaval até o domingo da Páscoa, né, da ressurreição, do dia 1º de abril. Falar do Dom Ricardo, então, para mim, para minha comunidade, é isso, essa mistura de lembranças boas e da dor de alguém que já não está mais aqui fisicamente junto de nós, mas que está junto de Deus. E junto de Deus está junto de nós de alguma maneira. A gente é muito grato a Ele. O que a gente falar ou fizer vai ser muito pouco perto daquilo que Ele fez por nós. Porque se a gente é expressivo como monges da Trindade hoje, a gente deve isso ao Dom Ricardo por ter reconhecido esse carisma, por ter canonicamente achado um caminho para reconhecer na igreja esse carisma, e a gente vai ser eternamente grato a ele em todas as gerações. O nome dele vai ser lembrado e vai ser proclamado em louvor e glória ao nome de Deus também. Então o que eu tenho para falar de maneira resumida é isso, mas tem muita mais coisa, muito mais lembranças que certamente vão vir à minha cabeça, à minha mente no decorrer do dia. Mas é que é um pouco difícil falar, né? Fica misturado emoção e lembrança, mas o que eu tenho para dizer é isso. A vida de Dom Ricardo foi marcada pela humildade, acolhimento, serenidade e perseverança na fé. Um arcebispo paternal. Dom Ricardo significou muito para nós, né? 18 anos vividos aqui conosco, dos quais 16, né? 17 servindo a nossa arquidiocese. E eu tenho como pai, eu vivi com ele 5 anos, né? Morando na residência com ele, tenho um dever de gratidão enorme por ele. E assim, ficamos tristes pela perda, mas não podemos ser egoístas neste momento em querer, né, que ele continuasse sofrendo, né? Mas o nosso sentimento neste momento não é de dor, de lamentação, mas é um sentimento eterno de gratidão por tudo que ele fez pela nossa arquidiocese e a mim, de um modo especial, pelo pai que ele foi e por tudo que ele fez em meu favor e em favor de todos os padres da nossa arquidiocese. Nesse momento de dor, a arquidiocese teve um ato generoso, né, Padre Omar, de fazer a doação dos recursos que seriam para as coroas de flores para o Hospital Samuel Libani, que cuidou dele nesses últimos dias, né? Nosso arcebispo Dom Magela pensou, né, de um modo delicado, porque como ele vai ser sepultado na cripta e nós não teríamos onde colocar flores,
Então Dom Magela pensou, ao invés das pessoas darem flor e a gente depois não ter onde colocar essas flores, seria interessante que eles doassem o valor que eles iriam gastar na flor para que nós pudéssemos usar esse recurso depois e fazer um gesto também, né, de caridade ao hospital que nesses 40 dias cuidou de um modo tão delicado e tão carinhoso do nosso arcebispo, né? Então a gente também agradece todo o hospital, a direção, todos os funcionários, né, que ali estiveram do lado dele, cuidaram tanto dele. Então seria uma forma de nós externarmos essa gratidão. Então, seja pouco ou seja muito, mas o que recebermos iremos entregar ao hospital nesse gesto de gratidão da Arquidiocese para com o tratamento que o Dom Ricardo lá recebeu. Ao longo de seus 18 anos de pastoreio na Arquidiocese de Pouso Alegre, Dom Ricardo Pedro fez dezenas de visitas pastorais às paróquias de diversas cidades, pertencentes ao território arquidiocesano. Em Andradas, no sul de Minas, Dom Ricardo Pedro realizou dezenas de crismas, fez visitas pastorais e participou de festas do padroeiro. O arcebispo emérito também visitou instituições de caridades, escolas e asilos de Andradas. Participou de programas da TV local. Era um arcebispo muito querido pelos fiéis. Lembranças que estão eternizadas nestas gravações. Pastor é aquele que está junto das suas ovelhas, e uma palavra dele a essas lideranças trazem muito estímulo e encorajamento para que eles possam dar continuidade à sua missão, trabalhando com coragem, com alegria e planejando para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Eu acho que o mais importante é nós sabermos respeitar uns aos outros e valorizar o que cada um é. A importância disso nos leva a viver em comunidade, ter um relacionamento harmonioso e também viver a nossa vida como Deus nos deu e sentir assim a alegria dessa convivência com todas as pessoas, sem discriminação de ninguém. O arcebispo emérito Dom Ricardo, mesmo aposentado, fazia questão de participar de importantes momentos na Igreja Mãe da Arquidiocese, como, por exemplo, as comemorações do centenário de posse de Dom Otávio Chagas de Miranda, ocorrido no mês de junho de 2016. Nesta ocasião, Dom Ricardo chegou a comentar sobre os preparativos de seu jubileu de ouro no sacerdócio. E hoje também eu faço 49 anos que eu fui ordenado padre. Então, isso tudo cala muito no coração da gente. Quer dizer, quase 50 anos de evangelização. Ano que vem eu faço 50 anos de padre e espero que Deus me dê a vida até lá para a gente poder comemorar esse jubileu também. Hoje você está comemorando um dia especial também, quase meio século de vida dedicado à igreja, né, Dom Ricardo? Quase meio século de vida dedicado à igreja e procurei dedicar da melhor forma possível. Então a gente sente essa alegria de poder celebrar esse centenário de um bispo que passou por aqui e fez o seu trabalho e Deus o chamou. Dom Ricardo teve a oportunidade de celebrar suas bodas de ouro no sacerdócio ao completar 50 anos de vida dedicada à evangelização dos fiéis. Uma missa solene com a presença de todo o clero da Arquidiocese de Pouso Alegre, bispos e arcebispos de várias regiões do país, foi realizada no dia 21 de abril de 2015. Na ocasião, diversos bispos tiveram a oportunidade de compartilhar momentos vividos com o já arcebispo emérito de Pouso Alegre, Dom Ricardo Pedro. Caríssimo Dom Ricardo Pedro, dos seus 18 anos como metropolita aqui em Pouso Alegre, eu acompanhei 16 anos. E ao longo desses 16 anos, eu posso provar e constatar o seu zelo pastoral, o seu carinho para conosco nas nossas reuniões, também todo o apoio que deu aos seminaristas das dioceses que compõem a província. Então, em nome do Dom Lança, bispo de Guaxupé, no meu nome e das nossas duas dioceses sufragâneas, congratulamos-nos neste jubileu argênteo de vida episcopal. Esse momento não é de uma longa oração.
Trago-lhe, no entanto, 4 telegramas. Primeiro, quero lembrar sua mãezinha, Dona Paula, a quem Deus concedeu longa vida e lucidez para além dos 100 anos de idade e que chegou aos 107. Ela lhe deu a vida e em seu seio você bebeu não apenas o alimento da terra, mas também a fé, que crescendo em seu coração se desabrochou em seus joelhos, na vocação sacerdotal, que depois a Igreja, pela providência divina, o consagra no episcopado. A ela, a gratidão da Igreja. Nesta celebração, Dom Ricardo recebeu homenagem de seu clero, na pessoa do padre Adilson Rocha, que foi ordenado por ele. Louvamos e agradecemos a Deus, porque Ele o consagrou como bispo e o acompanhou fielmente em todos os caminhos por onde o Senhor passou. Através do seu ministério episcopal, nós vemos cumprir a palavra de Deus contida no profeta Ezequiel. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu mesmo serei o seu pastor. Feliz o bispo que se coloca nas mãos de Jesus para que ele cuide das pessoas e as encha de vida em abundância. E felizes aqueles que reconhecem no ministério episcopal o próprio Jesus a conduzi-los e que decidem ouvir e praticar a sua palavra. Dom Ricardo, hoje o senhor é o nosso bispo emérito, mas o seu ministério episcopal continua a ocupar o mesmo lugar no projeto de Deus. Chamado e ungido pela ordenação, o Senhor é presença de Cristo a pregar e, sobretudo, a partir da sua experiência, a celebrar e edificar na caridade. No final, Dom Ricardo fez o uso da palavra para agradecer as homenagens e comentar um pouco de sua trajetória de vida, que ficou eternizada neste vídeo. Vou deixar meu coração falar. Penso que é melhor assim. A gente emociona ao comemorar um período de 25 anos a serviço da Igreja e também perceber o resultado de todo o esforço que foi feito. Digo, não só eu, mas ajudado por um clero que teve a capacidade de me acolher nesta arquidiocese e caminhar comigo nesse tempo que aqui passei. Como arcebispo de Pouso Alegre. As ações pastorais e de evangelização de Dom Ricardo foram bem produtivas na Arquidiocese de Pouso Alegre. Em seu governo arquidiocesano, Dom Ricardo ordenou 72 padres para a Arquidiocese de Pouso Alegre e outras dezenas de religiosos. Criou 9 paróquias na Arquidiocese, incentivando e fortalecendo os setores pastorais. Celebrou inúmeras crismas e realizou muitas visitas pastorais. Realizou várias assembleias arquidiocesanas, as quais resultaram no projeto pastoral Formamos a Igreja Viva e em seus desdobramentos. Incentivou o vínculo fraterno com a Diocese Irmã de Ponta de Pedras, no Pará, instituindo um trabalho missionário naquela região, na paróquia de Cachoeira do Arari. Celebrou com festas memoráveis o centenário do Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora em 1999, da criação da Diocese no ano 2000 e do cinquentenário de instalação da Arquidiocese em 2012. Criou a Faculdade Católica de Pouso Alegre em setembro de 2003, trabalhando efetivamente pelo seu credenciamento e manutenção. Favoreceu a especialização de muitos padres da arquidiocese, que realizaram mestrado, doutorado e diversos outros cursos em vista da formação adequada e permanente da Arquidiocese de Pouso Alegre.
Possibilitou a vinda para a arquidiocese de congregações e instituições de vida consagrada. Obteve para a arquidiocese a nomeação de um bispo auxiliar na pessoa de Dom José Francisco, de nosso clero. Obteve da Santa Sé a elevação da Igreja Matriz de Borda da Mata à dignidade de Basílica Menor, instalando-a como legado pontifício. Para valorizar a história da arquidiocese, revitalizou o Cabildo Metropolitano em 2005. Ações de Dom Ricardo que ficarão marcadas para sempre na história da arquidiocese. Dom Ricardo passava para nós, com esse seu jeito de ser, apesar daquela beleza física que Dom Ricardo sempre teve, ele passava para nós um homem muito unido a Deus, um homem de oração. E realmente, ouvindo um dos sacerdotes que partilhou comigo uma experiência recente de Dom Ricardo, depois que ficou emérito, ele disse a esse sacerdote que a oração diária que ele fazia acontecia às 3h30 da manhã. Ele levantava de madrugada, recolhia-se na capela de sua residência e ali entrava em oração, sobretudo pelas necessidades da nossa igreja de Pouso Alegre. Dom Ricardo procurou dar uma presença na igreja no Brasil como bispo, participando das nossas assembleias, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também aqui no regional, sempre com esse seu jeito de ser. Nós queremos agradecer a Deus por ter colocado nesta igreja particular de Pouso Alegre, aqui no sul de Minas, esse homem de fé, esse homem vigoroso, esse homem que com a sua presença evangelizou e conduziu o nosso povo ao Cristo Jesus, o nosso Redentor. Dom Ricardo, descanse na paz de Deus. Contamos com as orações de todos os fiéis, sobretudo de você que está agora também conosco em sintonia, para que a igreja de Pouso Alegre, a igreja no mundo inteiro, possa ser sempre uma igreja servidora a Jesus Cristo, uma igreja que esteja a serviço da palavra de Deus, mas uma igreja que evangeliza. Assim foi Dom Ricardo, bispo da igreja particular de Pouso Alegre. O programa volta em instantes.